Para saber lidar com o nervosismo numa fala em público, nós podemos usar dicas que são aquelas de bate-pronto, né? Aquelas que basta você acolher e ela resolve um problema imediatamente. E a gente também pode usar estratégia, que são mais posturas mentais, mais coisas de médio e longo prazo, mas que efetivamente dão uma diferença muito grande quando o assunto é nervosismo para fala em público. Então a gente vai dividir a nossa conversa em dicas. Eu vou te dar 3 dicas rápidas, pai bola, para você minimizar o seu nervosismo em público, ou pelo menos minimizar a transparência do nervosismo na fala em público. E eu vou te passar 2 estratégias para você se apegar e usar nos bastidores da preparação e das suas entregas de fala em público. E as 3 dicas que eu quero te passar, elas envolvem 3 erros que são muito comuns em falas em público. O primeiro erro, muito comum e fácil de resolver numa fala em público, é a falta de postura. O que é muito comum? A pessoa às vezes está com os ombros baixos, às vezes ela está mudando de um pé para o outro, evidenciando falta de apoio e bastante insegurança. Outras vezes a pessoa está evitando, está olhando para o chão, Isso mostra muita insegurança. E como que você resolve isso? Basicamente, adotando uma postura mais ereta e fixando os pés no chão, porque postura conta e transmite muita credibilidade quando você vai falar para o público. Então, uma receita simples, uma dica simples que você pode colocar em prática imediatamente, independentemente de qualquer treinamento. Um segundo erro super comum, que também é fácil de resolver na prática, rapidamente, é a situação quando você evita olhar para o público. O palestrante, a palestrante, a pessoa que se dirige ao público, está de repente olhando para um cantinho lá no fundo da sala, ou de repente buscando alguma coisa no chão, evitando o contato olho no olho com as pessoas da plateia. Então a grande dica, a grande fórmula para você gerar mais conexão com o seu público e através dessa conexão você transmitir segurança e não nervosismo na sua fala em público é olho no olho. Você não precisa ficar olhando para todas as pessoas da plateia, mas você pode escolher 1 ou 2 ou 3 pessoas, às vezes até da sua amizade mais próxima, pessoas que você confia um pouco mais, te conhece um pouco mais, você age como se estivesse conversando olho no olho com elas. Isso realmente traz muita segurança e evita aquela transferência de nervosismo que nós não queremos que aconteça na sua fala em público. E o terceiro erro super comum que você também pode evitar rapidamente é o atraso. O que a gente chama de atraso numa fala em público? Chegar em cima da hora. Ainda que você chegue 5 minutos antes da sua fala, você já chegou atrasado, você já está atrasada. Por quê? Porque você chega com o fôlego, com o coração batendo alto, suando em bicas, você está correndo atrás de um certo prejuízo, você não se ambientou no local, você não viu quem são as pessoas que estão presentes, você não se fez presente com antecedência. Como diria o Shakespeare, já disse em outras oportunidades, mas é muito mais relevante e importante chegar 3 horas antes do que 1 minuto atrasado. Então como é que você resolve o problema de estar lá em cima da hora, correndo com atraso? Chegue antes, seja, se possível, uma das primeiras pessoas a chegar. E agora eu quero falar de estratégia. São 2 estratégias que eu vou te apresentar e a primeira delas é a seguinte. Anote. Preparação é absolutamente fundamental e tremendamente indispensável. Se você quer evitar o seu nervosismo numa fala em público, então eu te digo, dedique 90% do seu tempo para a preparação da sua fala. Mais ou menos aquela famosa imagem do iceberg, em que você, olhando pela superfície, você só enxerga aquela pontinha do iceberg, que são 10% visíveis. Essa é a sua fala em público. Esse é o momento no palco, o momento diante dessa turma, o momento diante da sua família, falando em público, o momento da sua reunião de negócios ou até mesmo da sua entrevista de emprego. 90% representa preparação, abaixo da superfície, coisa que ninguém vê, puro trabalho de bastidores. O poder da preparação é absolutamente incrível e te libera um potencial gigantesco quando você está diante do público. Mas a preparação, a dedicação de tempo, energia e postura mental na preparação é absolutamente indispensável. E a segunda estratégia envolve uma postura mental. Uma postura mental que eu te convido para você passar daqui para frente a diferenciar de uma vez por todas o nervosismo da ansiedade. Nervosismo nos deixa tensos, nervosismo nos coloca suando, nos deixa numa situação de nem saber o que fazer. A ansiedade é benéfica. A ansiedade te coloca numa postura proativa de resolver situações, de antever situações e de dar o seu melhor em qualquer cenário.
É mais ou menos aquilo que acontece quando a gente tem uma descarga de adrenalina. E é isso que acontece em público. Quando você sobe no palco, ou quando você está diante de uma turma, de uma importante reunião de negócios, ou da entrevista de emprego que pode mudar o curso da sua vida profissional, é claro que você tem ansiedade e não nervosismo. Ansiedade gera adrenalina. Adrenalina no sangue te coloca numa postura mental proativa e num ritmo de pensamento intelectual muito mais forte do que a pessoa que está te entrevistando, do que a pessoa que está assistindo, ou da pessoa que está te avaliando numa banca de TCC. A ansiedade é altamente benéfica e, portanto, diferencie nervosismo de ansiedade e se aproprie da adrenalina que vem da ansiedade. E para finalizar, eu quero desejar alguma coisa para você. Eu desejo que em todas as vezes que você for falar diante de qualquer público, em qualquer cenário, você sinta frio na barriga. Por quê? É isso que inebria, isso que dá gosto, isso que dá sabor na experiência de falar em público. Imagina só se fosse tudo absolutamente formal, previsível e perfeito. Qual seria a graça de falar em público? Falar em público é exercer a arte teatral. Falar em público é resolver problemas de improviso. Falar em público é entregar arte. Falar em público é sentir frio na barriga e curtir essa jornada. Cada momento de frio na barriga acaba sendo inesquecível e é isso que nos inebria, é isso que nos convida para aceitarmos todo e qualquer desafio. Portanto, o meu desejo para você é que você tenha sim o frio na barriga.